eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pelo Grupo Diário de Comunicação, canal 27.1. Parece que a Zona Franca de Manaus é a bola da vez. Parece que todo mundo que nunca pisou aqui resolveu falar mal do nosso modelo econômico. É blogueiro, influenciador, gente que não entende absolutamente nada, professor, candidato à presidência. E a gente sabe o que está por trás disso. Nós correspondemos a praticamente 1/4 do território brasileiro e sempre vivemos a nossa própria sorte. Vivemos, antes da criação do modelo da Zona Franca de Manaus, de extrativismo. Atividade essa que hoje não seria permitida exercer. Qual é o plano? O plano é mais gente precisando de recursos e programas assistenciais do governo? Colocar mais gente abaixo da linha de pobreza? Então, o negócio é o seguinte: vamos conversar a respeito de Zona Franca de Manaus com quem entende, com quem aqui vive, com quem entende da legislação. Chamem quem conhece, chamem gente daqui para debater. Hoje eu trouxe aqui alguém que conhece profundamente, autor de livros sobre a Zona Franca de Manaus, procurador do Estado de carreira por quase 4 décadas, procurador-geral do Estado em 4 mandatos. Jorge Pinho, o que está por trás de tanto combate à Zona Franca de Manaus? Boa noite, Trícia. É uma honra estar mais uma vez aqui no seu programa para falar sobre a Zona Franca de Manaus, esse nosso último resquício de modelo econômico que tem garantido a sobrevivência de inúmeras pessoas no estado do Amazonas. Não só do estado do Amazonas, né, Jorge? Porque aqui nós temos pessoas oriundas de todos os estados do Brasil, até mesmo São Paulo, que acha que o Brasil ainda é um grande café com leite, né, que apedreja a gente e tudo mais. Procure os diretores, a diretoria das fábricas, os cargos de gerência, para ver se não são paulistas que exercem, né? O nosso polo industrial de Manaus recebe gente de todos os estados. Sim. A gente emprega boa parte do Pará, a gente emprega gente dos nossos estados vizinhos, a gente emprega gente do Sul e Sudeste, muita gente que está na mídia hoje, que tem podcasts importantes, como o próprio Vilela do Inteligência Limitada, foi funcionário dessa casa aqui. Sim. O pai veio trabalhar na Zona Franca de Manaus, como muitos brasileiros vieram, muitos brasileiros ascenderam de carreira, muita gente escolheu se aposentar aqui, né? Você sabe que a gente tem gente do país inteiro que decide, opta por ficar na nossa terra. E por que será? Será que esse modelo é tão maquiagem, como dizem? Primeiro de tudo, alegam que, né, professores, quer dizer, donos de universidade, que acha que entende muita coisa, que acha que fala que as peças dos produtos, sobretudo motos que são fabricadas aqui, viajam de São Paulo para vir para cá, para depois ir para lá. Querida, eu te desafio a procurar alguma coisa que São Paulo ainda fabrique, que seja usada em termos de componentes. O nosso polo industrial utiliza 90% dos componentes fabricados aqui mesmo. Aliás, grande parte do polo industrial de Manaus é fábrica de componentes. Não é só do produto acabado. E se tiver que trazer de algum lugar, vai vir da China, como São Paulo também recebe da China. Ou São Paulo fabrica chip, fabrica alguma dessas coisas.
Apesar de você colocar com muita propriedade que a gente é realmente importante para cidadãos de todo o Brasil que vieram para cá por conta do crescimento e do desenvolvimento econômico da Zona Franca de Manaus, isso por si só já é um fator. O que está por trás disso, Trícia, é uma coisa um pouco mais antiga. Chama-se uma guerra fiscal, a princípio, lógico, entre estados, né, os outros estados da federação com a Zona Franca de Manaus, e depois uma guerra econômica mesmo, porque aonde você desenvolve atividade industrial, gerando emprego, gerando renda para a população, criando um desenvolvimento econômico, você tem uma competição por essas fábricas e por essas indústrias. Mas, Jorge, vamos olhar a história, acompanhar um pouquinho, depois o lado fiscal. O nosso primeiro polo econômico, que foi o Nordeste, a Bahia, Pernambuco, tanto fizeram que tiraram a atividade econômica da Bahia, sobretudo, recentemente, o que a Bahia se tornou? A Bahia se tornou o estado de maior criminalidade do país, porque é muito cômodo tirar a atividade econômica e deixar as pessoas à própria sorte, né? O Rio de Janeiro, que foi nossa capital federal durante muito tempo, que era o lugar mais desenvolvido do Brasil num outro momento, né? Que tinha grandes fábricas, a Baixada Fluminense, que abriga a maior parte das pessoas de renda menos elevada, que era um grande polo industrial, hoje fabrica o quê? Tiraram as fábricas do Rio de Janeiro. O maior polo têxtil que existia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ficava em Bangu. O que hoje existe em Bangu que produzia todos os tecidos, a maior parte dos tecidos que a gente utilizava? Hoje a gente se veste de plástico chinês, mas outrora já foi o interior, tanto fluminense como paulista, já foi uma grande fábrica, até o próprio Nordeste. A fábrica de tecidos Bangu hoje não existe mais, como não existe uma grande fábrica também na Baixada Fluminense, várias outras. Bangu hoje virou um complexo penitenciário de proporções absurdas. Tirar emprego é aumentar a criminalidade, transformar os estados em estados inadministráveis e deixar a população à própria sorte. Depois, na hora da eleição, tá todo mundo tacando pau na Bahia, chamando a Bahia de Cuba do Sul, porque a Bahia vive de Bolsa Família, porque a Bahia não sei o quê, porque a Bahia vota mal. Gente, se tiver como o Estado se sustentar, o Estado não precisa de programa assistencial do governo para viver, não é isso? Com certeza. Tudo isso é uma questão de políticas econômicas, políticas voltadas para desenvolver as regiões. Só que hoje nós tivemos, desde os anos 90, o fenômeno da globalização, em que cadeias logísticas começaram a operar no mundo inteiro, partindo de grandes polos como o do Oriente, e aí, notadamente a China, e essa produção industrial começa a entrar no mundo com uma capacidade de praticar aquilo que se chama dumping econômico, que é colocar os preços abaixo daquilo que é produzido em cada um dos países e, com isso, desestimular completamente a indústria nacional. A gente percebe também no Brasil que nos últimos 20 e poucos anos, em que nós tivemos uma prevalência do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, a gente teve uma aproximação muito forte com a China em relação a mandarmos commodities e recebermos outros produtos de lá. Isso tudo são políticas econômicas que são construídas e que geram consequências. Então, quando você percebe que grande parte do polo industrial que existia no Sudeste, Bangu, Baixada Fluminense, todas essas regiões, foi totalmente desestimulada, passa sim
por esse tipo de problema. E aí que você percebe que a gente chega na situação que eu estou tentando analisar, porque esse confronto total com a Zona Franca de Manaus, porque nós conseguimos manter aqui um polo industrial incentivado, que recebe incentivos. O governo federal não destina recursos diretamente, ele apenas deixa de receber alguns impostos. Isso se chama renúncia fiscal. Para que os senhores tenham ideia do que é o número da renúncia fiscal no Brasil, Trícia, a gente fala em torno, em média, de 600 bilhões de reais por ano. Sendo que a Zona Franca de Manaus, sozinha, ela, nosso modelo, contempla algo em torno de 7% dessa renúncia fiscal, que é um valor muito pequeno. O Sul e o Sudeste brasileiro ficam com praticamente 50% da renúncia fiscal brasileira. Então, querer comparar, criticar a renúncia fiscal que se faz no Amazonas... Eu gostaria que o senhor repetisse isso, porque eles são muitos, eles gritam demais, eles falam demais, e gente que não tem a oportunidade de conhecer e estudar, repete o que desconhece. Gente, nós somos praticamente 1/4 do território brasileiro, nós somos um polo industrial que recebe apenas 7% do montante da renúncia fiscal da União. Então, repita isso para que todo mundo escute. Sim. O que eu considero que eu acho que é um pouco de falta de ética de quem debate esses temas, falar sobre renúncia fiscal sem falar sobre os números, apenas criticar como se só houvesse renúncia fiscal na Zona Franca de Manaus, é falacioso, é sofismático e é mentiroso até, porque na verdade, como eu estava mostrando, mais de 50% da renúncia fiscal brasileira fica para o Sul e para o Sudeste brasileiro. O país trabalha com renúncia fiscal para desenvolver regiões e micro-regiões que são necessárias de ter desenvolvimento econômico. E nós passamos agora por uma reforma tributária, cuja uma das bandeiras que ela tinha colocado era no sentido de acabar com essa guerra fiscal, criar um modelo tributário que impedisse que os estados estivessem se digladiando. Nós estamos vendo agora, no início da implantação desse novo modelo tributário, que não está acontecendo. Estamos vivendo novamente uma saraivada de ataques na Zona Franca de Manaus. Eu vou pedir um minuto de comercial e a gente volta já já falando um pouco mais sobre isso. Recentemente, um influenciador digital simplesmente nos chamou de índios, nos acusou de sermos os culpados de mandar os produtos mais caros para o Sudeste do Brasil e ainda foi, segundo ele, orientado pelo Ministério Público de Manaus. Senhor, você sabe bem o que o senhor falou? Ministério Público é um órgão estadual, é competência do Estado, e esse aqui é o Estado do Amazonas. Se o senhor tivesse sido orientado por alguém, o senhor saberia o mínimo. Segunda coisa, pedir desculpa em tom de deboche, além de tudo, é crime de xenofobia. E por que será que esses influenciadores que recebem recursos de partidos para estarem falando a respeito, defendem tanto, aliás, acusam tanto o que eles não conhecem? Hoje a gente vive esse fenômeno das redes sociais, da internet, que abriu espaço para que qualquer cidadão viesse a público e falasse o que quer
a respeito de qualquer tema. Eu não vou falar no nome desse cidadão porque eu não quero dar palco para ele. Eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno diferente, né, em que as pessoas estão debatendo por debater. E o que eu apenas destaco a importância da sua iniciativa, do seu programa, de colocar isso, é porque, no fundo, existe um problema que é subjacente a essa questão da rede social. De uma forma ou de outra, quando um tema desse começa a ganhar repercussão, a gente tem um problema clássico da mentira. E uma mentira repetida mil vezes corre o risco de se tornar verdade. Então, iniciativa como a sua, de reposicionar a verdade, colocar os fatos para mostrar que esse tipo de postura é apenas um tipo de postura que se hoje chama no linguajar popular de lacradora, né, com o objetivo de aparecer, ganhar likes e curtidas, né? Isso precisa ser, não combatido, ele pode se expressar, mas tem que ser respondido à altura com dados técnicos para mostrar. Vocês, lacradores, que quiserem debater o nosso modelo econômico, fiquem à vontade, mas nos chamem para o debate. Chamem quem conhece. Sim. Quem conhece o que acontece, conhece o modelo do Polo Industrial de Manaus, porque é muito fácil sair falando a respeito de algo que você não domina, do que você não conhece, com uma autoridade que você não tem, recebendo dinheiro de quem não deveria te bancar. Esse é apenas um. Temos candidatos à presidência da República que, outro dia eu te falei, é um deboche colocar um outdoor na frente da saída do Polo Industrial de Manaus. Quem é o fulano? O fulano é aquele sujeito que fica falando todo dia nas redes sociais há anos, dizendo que você paga caro numa moto no sudeste do Brasil porque a moto é fabricada aqui com insumos que vêm do sudeste, o que é uma mentira. 90% dos componentes de uma moto são fabricados aqui. E não vem absolutamente nada no Sudeste. Agora compare uma moto Honda, o preço dela nos Estados Unidos e no Brasil, ou em qualquer outro lugar no mundo e no Brasil. Isso aí está dito, eu peço licença ao Dr. Jorge Dal para utilizar isso. E compare o preço de um Honda Civic. E diga se o problema é a Zona Franca de Manaus. Esse exemplo que o Jorge Dal colocou é muito forte. Né? E basta você fazer um comparativo, uma rápida consulta na internet vai permitir você perceber que uma moto fabricada na Zona Franca de Manaus, por mais que tenha que ser transportada uma longa distância para chegar em São Paulo, ela consegue chegar ao mercado consumidor brasileiro por um preço muito menor do que seria comprada no exterior. E mais, Trícia, quando se faz importações do exterior para o Brasil, nós temos alíquotas do imposto de importação para o resto do Brasil que chegam a 100%. Então, se algo custa $50 mil nos Estados Unidos, vai custar $100 mil no Brasil, só pelos impostos de importação. Os consumidores de veículos importados que adoram Ferraris, Lamborghinis, esses Porsches, esses carros todos caríssimos, sabem o quanto se paga no estado de São Paulo para se ter um veículo desses, exatamente por conta dos impostos que estão inseridos. A Zona Franca não tem permissão legal para fabricar veículos, né? Recebeu automotores, carros de passeio, mas recebeu permissão para fabricar motocicletas. E o sucesso está colocado aí. Nós temos indústrias no Polo Industrial de Manaus que fabricam motocicletas, que tem processos produtivos que, como o caso da moto Honda, que chega a 90% de nacionalização e fabricação local aqui. Com relação à questão de insumos na Zona Franca de Manaus, e partidos de São Paulo, é preciso fazer uma pequena correção, Trícia, para dizer que outros produtos e outros tipos de fabricação recebem, mas isso, longe de ser prejudicial, é benéfico à população de São Paulo e ao estado de São Paulo, porque fabricam lá e remetem aqui para a Zona Franca de Manaus com dispensa de impostos. Tá, eu falei a respeito de um produto, porque esse produto... é um dos carros-chefes. Não, esse produto é
o produto que os influenciadores estão utilizando para dizer que não é feito aqui. E que custa caro, que se fosse feito no Sudeste custaria muito mais barato. Sim. O que a gente sabe que não é verdade, porque nem o valor da mão de obra no Sudeste é mais barato do que o nosso, nem o valor dos imóveis são mais baratos. Se fosse se produzir no Sudeste, com o valor de imposto, com o valor de mão de obra, com o valor de tudo que, principalmente o valor de locação dos espaços no Sudeste, a mesma moto custaria muito mais. E a culpa é da Zona Franca, sabe? Existem produtos, sim, né, mas o produto em si que eles estão apedrejando é a motocicleta. Existem produtos, sim, que vêm alguns componentes, alguns outros fabricados em outros lugares, até no Nordeste. Eu só acho que a gente pode focar na questão da motocicleta, que você defendeu muito bem, mas a gente está tratando aqui do modelo como um todo, né? Sim. E o que a gente percebe é que o modelo como um todo é um modelo que não é compreendido pelas pessoas, especialmente por esses influenciadores. Mas é por isso que eu gostaria de repetir. Senhor Gabriel, senhor Marcos Lisboa, senhor Renan Santos, vocês não estão proibidos de falar de Zona Franca de Manaus. A fala é livre, fala quem quer. Mas vocês têm que chamar para o debate quem conhece o modelo. Não é ficar falando e repetindo temas que vocês não compreendem, causando desinformação e querendo transformar o nosso estado. Eu falei no bloco anterior a respeito do estado da Bahia, do estado do Rio de Janeiro, porque são os dois estados mais violentos e com maior índice de desemprego do Brasil. Trícia, você me ajudou a escrever um ensaio recentemente sobre o Paraguai, inclusive. Então, a realidade que nós vivemos hoje é que as empresas que saírem, há uma ilusão de que as empresas saindo da Zona Franca de Manaus migrariam automaticamente para o sul e sudeste brasileiro. Isso é uma falácia. As empresas já estão migrando para o Paraguai, porque as condições de incentivos no Paraguai estão muito melhores do que as condições que está dando incentivo aqui em Manaus. Nós temos empresas que estão mantendo um pé aqui em Manaus, mas que já estão com linhas de fabricação dos mesmos produtos que fabricam aqui no Paraguai. Então, o adversário é a Zona Franca de Manaus ou o adversário é a alta tributação? Empresas que tinham mais de 60 anos de operação no Brasil desembarcaram no Paraguai, né? Exatamente. A gente está tendo uma fuga absurda de empresas. Estamos tendo uma fuga absurda de milionários, um número absurdo de pessoas que hoje não tem mais domicílio fiscal no Brasil por conta da tributação. E o inimigo público número 1 é a Zona Franca de Manaus. Aí o sujeito que é dono de universidade, de filho de milionário, onde as mensalidades são caríssimas, vem falar que o sujeito do estado dele sofre por conta de nós, miseráveis aqui do Amazonas. Sim. Grande parte da nossa população tem na Zona Franca de Manaus a única esperança de poder ter um emprego, de poder sair de lugares que vocês não sabem que existe. Lugares onde não se chega durante metade do ano, porque só se chega de canoa. E durante metade do ano não se tem rios, porque está na seca. Pessoas que não podem estudar, que não podem trabalhar, municípios que não têm atividade econômica do interior do estado, que têm que mandar os seus filhos para cá, para Zona Franca de Manaus. É a única alternativa de sobrevivência. Exatamente. Estava colocando aqui também em cima dessas críticas, né? Que eles dizem que a Zona Franca seria uma Zona Franca de montagem. Uhum.
outra falácia. Você já mostrou com toda a veemência. A gente pode fazer demonstração para vocês. Demonstração com o mesmo data show que vocês utilizam, com as mesmas planilhas bonitas que vocês utilizam, mostrando os números reais, né? Uhum. Mas nesse ponto a gente precisa explicar o seguinte. Inclusive, ouvi um comentário de alguém dizendo que há 40 anos atrás, quando esteve aqui na Zona Franca de Manaus... visitou, né? Visitou e viu alguns galpões e tudo mais e tal. Disse que havia as pessoas montando qualquer coisa. Obviamente que o modelo que está sendo iniciado, que está sendo começado, ele vai começar com montagem. Ninguém começa com fabricação, com indústria pesada. Começa-se nesse modelo de montagem, e mesmo ainda hoje, muitos fabricantes novos que aqui chegam, eles primeiro começam fazendo montagem dos seus produtos. Depois eles vão tomando ciência de como é que funciona, da capacidade logística local que existe de fornecimento de bens e insumos, e aí eles passam a adquirir seus insumos aqui dentro do modelo, ou eles mesmos passam a produzir para verticalizar a sua cadeia produtiva. Olha, eu acho esse tipo de explicação fundamental, mas desnecessária para um povo que fica atrás de um computador dizendo, avaliando e fazendo elucubrações a respeito de qual o valor de uma empresa, qual o valor da sua produção, da sua indústria. Então é o seguinte, eu convido a todos vocês para simplesmente discutir com quem entende. Chamem pessoas daqui, chamem o Dr. Samuel Hanan, que está aí do lado de vocês, chamem uma quantidade enorme de técnicos que a gente tem que já trabalharam aqui no Amazonas e estão perto de vocês, porque nós exportamos cérebros também, e muitos, né? E quem quiser falar de Zona Franca, você pode falar, não é um assunto proibido, mas chame para o debate os índios daqui. Chamem gente que entende, que conhece o modelo, que entende dos cálculos, que conhece a legislação. Obrigada pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.